pessoal, agora dando uma continuidade à nossa aulinha de bioquímica, continuando ainda também nos compostos inorgânicos, falamos de água, agora sais minerais. Os sais minerais são compostos polares. Então, lembrando da água, eu falei que a água é um excelente composto, é um excelente solvente de compostos polares, logo, os sais minerais se dissolvem muito bem na água. Os sais minerais eles se ionizam na sua forma iônica, eles são facilmente diluíveis e transportados pela molécula de água, então de algum modo você acaba bebendo água e junto com essa água vem sais minerais, não é à toa que você tem a água mineral. Esses sais minerais do ambiente, eles se solubilizam na água e você ingere, ou essa água ela é absorvida por algum outro ser vivo, como uma planta ou um outro animal que bebe, e quando você se alimenta da carne ou quando você se alimenta do vegetal, você acaba ganhando um sal mineral que ele tirou da água, que foi dissolvido por conta do contato da água no ambiente. Esses sais minerais, eles são necessários numa alta variedade. A gente tem uma quantidade imensa em termos de variedade de sais minerais. Mas não confunde isso com grande quantidade. Normalmente, a gente não precisa de uma grande quantidade de um mesmo sal mineral. A gente precisa de uma alta variedade, ou seja, de vários sais diferentes. Agora, de um mesmo tipo, normalmente não precisa. Existem algumas situações peculiares, por exemplo, cálcio. O cálcio é um mineral que, assim como você nasce com pouco cálcio. Até porque a criança não pode ter ossos muito rígidos, né? Senão como é que ela ia passar pelo canal vaginal na hora do parto? Coitada da mamãe. Então, a criança tem que ser molinha, pouco cálcio na sua estrutura óssea. Conforme ela vai crescendo e na alimentação, ela vai precisando aí de muito cálcio para incorporar na estrutura óssea e aí ela calcificar os ossos. Mas depois que esses ossos estão calcificados, eu não necessito também de uma grande quantidade de cálcio na alimentação. Ele é necessário, vai continuar sendo necessário, mas agora em doses menores. Então, de um modo geral, a gente não precisa de muitos sais minerais a nível de quantidade, mas de variedade. Bom, eu poderia também listar para vocês aqui, encher o quadro de vários sais minerais, mas a gente sabe também que isso acaba ficando muito decoreba. Você consegue acessar isso em diversos livros, e isso é muito fácil, aquelas tabelinhas enormes com os sais, com suas fontes, e etc, etc. Agora, é claro que você vai também tendo que vai decorar muitos sais que não são tão importantes assim, a gente percebe que na maioria das provas não cobra-se todos os sais, ou em algum momento você vai se deparar com esses sais dentro do próprio conteúdo da biologia. Então o que eu fiz aqui foi listar os que mais caem, os mais comuns. E dentro desses mais comuns, de qualquer maneira, eu não vou explorar muito as funções deles hoje, a gente vai explorar essas funções dentro de cada um dos próximos módulos, falando de célula, falando de fotossíntese, falando de respiração, falando de proteínas. Então, é só para vocês terem uma visão geral da variedade de funções que esses caras têm. Então, o iodo é essencial, a gente vai falar de iodo várias vezes, lá no sistema endócrino, inclusive, porque ele é um componente dos hormônios T3 e T4, que são os hormônios da tireoide, a triodotironina e a tiroxina. São hormônios relacionados ao metabolismo energético. A falta de iodo gera a falta desses hormônios, que automaticamente gera algum problema no seu metabolismo energético, então você vai ser uma pessoa mais cansada, menos disposta ou muito elétrica, muito ativa. Deficiências de iodo geram problemas nesses hormônios na tireoide. Outro sal importante é o cálcio, na matriz óssea, como falei com vocês, no caso da situação do bebezinho. O impulso nervoso, a transmissão do impulso nervoso, a contração muscular depende também de íons de cálcio sendo transportado pela membrana. A carga do cálcio é essencial para garantir um transporte elétrico, um impulso elétrico nas células. Isso a gente vai explorar muito bem quando eu for falar do sistema nervoso, do tecido nervoso, do trabalho do neurônio. O fósforo, ele é um sal mineral também componente de matriz óssea, os dentes também têm. Os ácidos nucleicos, né? A gente vai aprender sobre o DNA e o RNA, a gente vai ver que tem um fósforozinho lá na estrutura dos nucleotídeos que compõem o DNA e o RNA. O famosíssimo ATP, né? Adenosina trifosfato, esse pezinho aqui é de fósforo. O ATP é fundamental para todo o metabolismo energético, para toda a energia que circula no seu corpo. Esse fósforo vai estar presente no ATP. O potássio, que está diretamente relacionado a impulso nervoso e contração muscular. Vocês com certeza já ouviram aquele papo, já preciso de muito potássio para evitar cãibra. Galera marombeira que está lá malhando sempre com a bananinha. O pessoal adora comer banana porque diz que tem potássio para não ter cãibra.
Isso está relacionado com essa função da contração muscular do potássio. O sódio, que é fundamental também na transmissão do impulso nervoso, vocês reparem que vários sais minerais trabalham no impulso nervoso, ele depende muito dessa variação de carga elétrica. E o sódio também é responsável pelo equilíbrio hídrico. Não é? A gente sabe também que o excesso de sódio no seu corpo acumula líquido, você fica mais inchado, por isso fala-se tão mal do sódio nos alimentos, porque ele pode acumular líquido. Esse acúmulo de líquido, por exemplo, nos vasos sanguíneos, aumenta a sua pressão arterial. Porque você tem mais líquido dentro de um tubo, isso força as paredes desse tubo, você aumenta a pressão. Então o sódio é um grande vilão nesse sentido, mas o equilíbrio hídrico é uma situação importante. O sódio não é ruim, o ruim é só o excesso. O ferro, que também bate-se muito no ferro ao longo do ano inteiro, é o componente essencial da hemoglobina, que é o transportador de oxigênio do nosso organismo. Quando você tem falta de ferro, a hemoglobina sem ferro não funciona, não se prende ao oxigênio, logo não transporta o oxigênio. Uma característica peculiar da galera que falta ferro na alimentação é a anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, e aí você tem que ingerir aqueles alimentos ricos em ferro, como por exemplo carne, como por exemplo fígado, como as folhas verdes escuras também. E o magnésio. Magnésio, ele é um sal mineral essencial para os vegetais, por conta da clorofila. A clorofila tem magnésio na sua estrutura e a gente sabe que a clorofila é fundamental para a fotossíntese. E a fotossíntese, no final das contas, é essencial para toda a vida no planeta Terra. Então, sem magnésio, nada de clorofila funcionando, sem clorofila, sem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, a gente não tem vida no planeta. Ele também atua no metabolismo energético, ele é um componente importante ali nas reações químicas do metabolismo energético celular. Né? E aí, obviamente, que uma excelente fonte de magnésio acabam sendo as plantas, por conta da clorofila que elas têm. Né? Essa é uma visão geral dos principais sais, mas lembrando vocês, a gente vai estudar cada um desses sais dentro de assuntos específicos, então não precisa se preocupar nesse momento com aquela neurose de decorar cada sal, cada função dele. Eles vão sendo absorvidos aos poucos aí ao longo das próximas aulas. E é isso aí, galera.